Amigos, então, dando continuidade ao nosso curso, vamos esclarecer algumas dúvidas, né, antes da gente começar de fato a falar sobre a redação em si. É muito interessante que você entenda o seguinte, vamos lá. Algumas perguntas que normalmente os alunos me fazem quanto à prova discursiva de concursos. Dá uma olhada lá. Primeira coisa, o percentual de eliminação é muito alto em provas discursivas? Pessoal, a gente tem de entender o seguinte, de fato, né, vários candidatos são eliminados em prova discursiva, mas esses candidatos são candidatos que não treinaram para a prova discursiva, isso é uma coisa lógica. Dixon, eu já fui eliminado em uma prova discursiva, eu tenho um trauma de escrever, né? Esqueça essa história, né? Pode ficar tranquilo que redação de concurso é questão de treino. Quem é eliminado em prova discursiva de concurso público é aluno que realmente não treinou da forma mais eficiente, não simulou o momento de prova, ainda que soubesse muito sobre o tema, né? Não treinou ali quanto à elaboração do texto, ele não treinou com base na gestão do tempo também, foi fazer uma segunda fase e o tempo acabou ficando muito curto, né? Era um tema que ele não tinha de fato treinado muito acerca dele, mas aqui a gente vai ver que a gente vai conseguir redigir sobre qualquer tema, a gente vai ter de colocar alguma coisa, embora em redações mais técnicas isso seja muito difícil, né? Se a gente não sabe sobre o tema, fica bem difícil de escrever acerca dele. Mas é claro que a gente vai falar bastante aqui sobre todos esses detalhes. Bom, redigir textos para concursos públicos é muito difícil? Claro que não. Você vai ver que é questão de treino, pode esquecer isso. Segunda coisa, apenas esse curso, Dixon, ele vai ser suficiente para que eu consiga agora redigir todas as redações de qualquer concurso que eu vá fazer da área fiscal? Pessoal, evidentemente que o curso ele vai te dar toda a base que você precisa e ainda mais um pouco. Mas redação discursiva é treino. Não adianta nada você assistir aí esse vídeo, ele tem em volta de mais ou menos aí esse curso, né? Ele tem por volta aí de mais ou menos uns 22 vídeos, né? Por aí. Mas não quer dizer que você assistiu os 22 vídeos, você já vai sair aí tirando nota máxima em concursos que você vai fazer daqui a um ano. Redação discursiva é questão de treino, você tem de continuar treinando, você tem de praticar. Um dos itens mais importantes aqui da redação discursiva é a prática. Então você tem de fazer realmente várias redações diferentes para esses concursos públicos que você tem objetivo de passar. Bom, escrever bem é escrever difícil? Não, já tira isso da sua cabeça, né? Esses alunos que fazem provas com palavras difíceis, né? Pode esquecer isso. Escrever difícil não quer dizer, escrever bem não quer dizer tirar nota alta. Usar palavras difíceis, usar de um vocabulário diferenciado, não quer dizer que você vai ter uma nota alta, não tem nada a ver com isso. A gente vai ver que a redação discursiva de concurso público está muito mais voltada para a parte argumentativa, para a parte técnica em si, para a parte relativa aí ao conteúdo, né? Isso sim é a parte mais importante. Então esqueça isso, ainda que você pense que não tem um vocabulário tão vasto assim, a gente vai ver que em regra não há necessidade de você ter um vocabulário extremamente vasto para concurso público, né? Você vai entender que as nossas redações são redações muito mais técnicas, beleza? Por fim, as bancas organizadoras são muito rigorosas nas correções. Pessoal, isso claro que muda de banca para banca. Tem banca que já fez um monte de besteira em termos de prova discursiva. Você que já fez prova de APP-GG, você que já fez prova de APO, você sabe do que eu estou falando, né? A gente já viu de APP-GG, a gente já viu que ESAF, por exemplo, já fez muita coisa errada em concurso público, o CETRO já fez, FCC já fez coisa errada. Até o CESP já fez também, mas o CESP é a melhor banca que tem em termos de prova discursiva ainda hoje. Bancas como IDECAN, bancas como o IBRAE, né, que é a antiga Funiversa, né, são bancas que realmente acabam se enrolando muito, né, quando vão fazer provas discursivas. Mas com relação à correção da prova discursiva, a gente entende que de uma forma geral, bancas como FCC, CESP, ESAF, né? ESAF ela está meio ali, tá no banco de reservas, né, por enquanto, né, como a gente está sabendo. Esse tipo de banca é uma banca que não erra tanto na prova discursiva ou na correção de prova discursiva. Há um padrão, né? Há uma padronização nessas correções, mas a gente vai comentar sobre isso aqui também no nosso curso. Bom, essas são as dúvidas que normalmente me perguntam, né, sobre a redação discursiva e eu já esclareci algumas delas aqui. Vamos lá. Bom, quanto à prova discursiva em si, é importante que você entenda o seguinte. Vamos aos comentários aqui a respeito do que o edital traz lá quanto à prova discursiva. Entenda o seguinte. O edital,
ele vai normalmente trazer uma parte lá para você relacionada à prova discursiva. Se a prova discursiva for ao mesmo tempo que a prova objetiva, ele já esclarece nesse edital tudo que você precisa saber sobre a prova discursiva. Se for num outro momento, você vai ter um edital específico só para a prova discursiva. Considerações aqui muito importantes quanto à prova discursiva, pessoal. Proibida marca identificadora. Qualquer marca que possa identificar o seu texto, ela é de fato proibida. Então você não pode colocar, por exemplo, um desenho, fazer um número fora da folha de texto, das 30 linhas ali. Isso você não pode fazer de jeito nenhum, porque isso pode identificar a sua prova. Beleza? Além disso, você também, você pode escrever número, claro, mas na folha de texto. Você só escreve texto e número nas 30 linhas ou nas 60 linhas, se sua prova for de 60 linhas, foram destinadas para isso. Você não pode escrever o seu nome fora ali da área que foi destinada para o seu nome, se realmente na prova discursiva tiver lá aquela parte, né, que você tem de colocar o seu nome, né? Caso contrário, você não faz nada a não ser texto e número nas 30 linhas ou nas 60 linhas que foram destinadas para aquilo. Nenhuma marca que possa identificar o seu texto. Uma outra coisa também é quanto ao uso da caneta, né? Você deve usar caneta esferográfica com material transparente eu vou colocar aqui na cor preta, embora alguns editais permitam que você faça, por exemplo, a prova discursiva com uma caneta tinta azul, mas evite, né? Boa parte das bancas organizadoras só permite que você faça a prova com a caneta preta, a tinta preta, beleza? Além disso, você não vai poder também redigir um texto numa outra modalidade daquela que foi prevista no edital, né? Ser redigido em outro tipo textual que não o previsto no edital. Bom, se a banca determina para você, normalmente é o texto dissertativo, né? Normalmente é a dissertação. Se a banca determina que vai ser um texto dissertativo, por exemplo, você faz uma narração, você está eliminado. Beleza? A banca vai te eliminar se você não produzir o texto de acordo com o gênero textual, o tipo textual que a banca trouxer lá para você. Beleza? Outra coisa, fuga ao tema também. Se houver uma fuga ao tema, você vai ser eliminado desse concurso público. Em regra, esses elementos que eu estou colocando aqui vão te eliminar do concurso público. São fatores de eliminação. Beleza? Então, proibido fugir ao tema e também é proibido aqui, para manter o paralelismo, vamos colocar um azinho. Proibida a marca identificadora, ou marcas que possam identificar a prova. E aqui é proibido redigir textos com menos linhas ou mais linhas que a quantidade previsto no edital.
Bom, se a banca vai lá e determina que a quantidade mínima é de 20 linhas, em regra, se você fizer 19, as bancas vão te eliminar, né? Boa parte das bancas faz exatamente isso. Se nós temos 30 linhas como a quantidade máxima e você faz 31, a banca pode te eliminar em razão daquilo. Mas algumas bancas não costumam eliminar os candidatos que fazem mais que 30 linhas. Elas apenas desconsideram aquilo que vai além da 30ª linha. Isso vai depender do edital. Em regra, todos esses elementos que eu coloquei aqui, ó, todos esses aqui são fatores de eliminação. Eles podem te eliminar, beleza? Só o último ali que depende do edital. Agora, para as bancas, de uma forma geral, esses fatores que eu coloquei aqui agora são fatores de eliminação. Beleza? Somente esse último aqui que você deve observar de acordo com o seu edital. Algumas bancas não vão te eliminar se você fizer menos linhas do que o mínimo previsto ou fizer mais linhas do que o máximo que foi previsto também. Observe isso. Já houve gente que foi eliminada em razão disso daqui em prova discursiva. Uma outra coisa também, que é uma marca identificadora que muita gente não sabe, é atribuir um título a uma redação cujo comando não tenha solicitado isso, né? Cujo comando não peça para você colocar o título na redação. Se você colocar o título em uma redação cujo comando não determine para você colocar, você vai estar eliminado dessa prova discursiva. Observe esses detalhes aí que são muito importantes, os editais tratam acerca deles. Bom, vamos lá. Muita gente me pergunta qual o valor normalmente da prova discursiva. Muito difícil falar porque depende do concurso, depende também da banca, né, pessoal? Depende de uma série de coisas. Em regra, o que a gente tem é a prova discursiva valendo cerca, né, valendo mais ou menos ali nos concursos de área fiscal, pessoal, mais ou menos 40% da nota total do concurso. Em média, o que a gente tem é isso aí. Em média, tem concursos que nós temos a prova discursiva valendo até mais, valendo cerca de 50% a 60% da nota total do concurso público, né? Isso aí vai depender muito do seu concurso, vai depender muito do que o edital traz para você, do cargo que você vai fazer. Bancas como o CESP costumam dar redações discursivas valendo ali mais ou menos cerca de 20% a 30% da nota total do concurso, né? Já bancas como FCC costumam dar redações que valem muito mais, que chegam a valer 50% do concurso, e a ESAF, em vários momentos, ela costuma fazer até mesmo a segunda fase do concurso público com prova discursiva, em que a prova discursiva chega a valer 60% do valor total do conjunto de provas. Beleza? Isso depende muito mais, a média ali, como eu falei para você, é cerca de 40%. Ou seja, é muito ponto, é muita coisa mesmo. Quantidade de linhas. Pessoal, isso aqui vai depender muito. Isso aqui vai depender basicamente de três coisas. Vai depender do tipo de texto. Então, se nós tivermos do tipo de prova, né? Se nós tivermos uma questão discursiva é uma coisa. Se nós temos uma redação é outra coisa. Se nós temos um estudo de caso, pode ser outra coisa. Se nós temos uma peça prática, é outra. Quantidade de linhas. Aqui a gente vai falar do máximo e do mínimo. Beleza? Bom, se nós tivermos aqui vamos colocar a quantidade mínima e aqui a quantidade máxima. Bom, o fato é o seguinte: o que é que nós temos? Nós temos que questões discursivas. Questões discursivas, pessoal, são redações menores normalmente, né?
a banca pode chegar aqui e trazer para você como quantidade mínima de linhas numa questão discursiva 10 linhas e quantidade máxima 20. Né? É muito comum que nós tenhamos questões discursivas de até 20 linhas. Em alguns casos as bancas dão 30 linhas. Em alguns casos, normalmente, elas dão 30 linhas. E as redações? As redações, elas figuram mais ou menos com a quantidade mínima de linhas ali de 20 e 30 linhas, quantidade máxima. Estudos de caso, a mesma coisa, 20 e 30. Com relação às peças práticas, o que a gente tem é que elas costumam ter como quantidade mínima de linhas cerca de 45 linhas, 40 linhas e quantidade máxima 60 linhas. Isso depende muito do concurso. Em alguns concursos, como no caso do TCU, nós temos essa determinação, né, para auditor de controle externo, que as redações devam ter no máximo 60 linhas. E aí a gente vai ver o que é interessante a gente fazer em termos de quantidade mínima de linhas. Eu vou estabelecer isso para você a partir de agora. Vamos lá. Quando você tem questões discursivas, o que eu acho interessante e o que eu recomendo que você faça? O que eu recomendo que você faça é essa quantidade aqui de linhas. Ó. E aqui para as peças. Bom, o que eu recomendo que você faça é aqui. Pelo menos 45 linhas em uma peça prática. Em estudos de caso e em redações de 30 linhas, 25 linhas como mínimo, né? Ah, mas o edital fala 20. Não interessa. Você vai ver que as maiores notas aqui dos nossos alunos são de redações em 30 linhas, elas têm sempre entre 25 e 30 linhas. Então pode ter 25, 26, 27, isso serve para duas coisas também. Para a gente reduzir o valor do erro gramatical e para a gente melhorar os argumentos do candidato, para que ele traga mais argumentos ao texto e para que ele também, evidentemente, ele tenha um valor de erro gramatical menor. A gente vai ver que a quantidade de linhas interfere no valor do erro gramatical, uma relação inversamente proporcional. Quanto mais linhas escrevo, claro, né, eu tenho mais chance de errar. Então, quanto mais linhas escrevo, menor é o valor do erro gramatical. Quanto menos linhas escrevo, maior vai ser o valor de desconto do erro gramatical. E nas questões discursivas, que tem normalmente entre 10 linhas no mínimo e 20 no máximo, a gente vai fazer ali, pessoal, em torno de 15 linhas pelo menos. Então isso daqui, ó, é a quantidade mínima que eu recomendo, né? Então nesse caso, você vai fazer do estudo de caso entre 15 a 20 linhas da questão discursiva, né? Entre 15 a 20 linhas, fazer menor esse cara aqui. Você vai fazer esse cara aqui entre 25 a 30, esse cara aqui entre 25 a 30 e esse cara aqui entre 45 a 60. Beleza? Passou dessa quantidade aqui, ó, passou dessa quantidade aqui, ótimo, ótimo. Não recomendo que você faça menos. Não recomendo que você faça menos. Embora o edital fale uma outra coisa para você. Beleza? Diante desses dois argumentos que eu acabei de passar para você. Bom, caráter das nossas provas, não preciso nem te falar isso, mas você sabe que há um duplo caráter, né? Esse caráter aqui das nossas provas, um duplo. A nossa prova é eliminatória, tem caráter eliminatório e classificatório. Se você não fez a nota mínima disposta lá no edital, você vai ser eliminado. A partir da nota mínima em diante, você vai sendo classificado. Para que você tenha a sua prova discursiva corrigida, não basta que você passe lá na prova objetiva. Você tem que ficar até uma classificação X conforme vai estar disposto lá no seu edital. E aí você vai para a segunda fase, né, se for o seu caso, ou você vai para a correção de redação. Se for junto à prova objetiva, você ficou em determinada classificação lá na prova objetiva e essa galera que está classificada aqui, ó, vamos supor 100 candidatos, esses 100 aqui vão lá para a correção da prova discursiva. Você tem de ver o que está disposto aí no seu edital. Tranquilo? Normalmente a gente vai corrigir mais redações, como você está vendo aqui, ó, a quantidade de redações a serem corrigidas. Isso depende muito. A gente chega a corrigir, pessoal, mais ou menos entre 2 a 3 vezes, né? Entre 2 a 3 vezes o número de vagas. Isso depende muito
A gente tende a ter várias redações corrigidas porque muita gente ainda vai ser eliminada, outras pessoas não vão tomar posse nesse cargo, não vão entrar em exercício ou ainda não vão prosseguir nas outras fases do concurso. Então a gente precisa ter muita redação discursiva para a gente chamar os próximos candidatos e a gente ocupar essas vagas, como você já sabe. Tranquilo? Bom, tipos de texto para a nossa prova, eu acabei de te dar uma noção desses tipos de texto. Mas aqui, basicamente, eu vou apresentar para você, embora a gente vá falar em outro momento, basicamente eu vou apresentar aqui para você que o gênero textual aqui é a dissertação. É a dissertação. Esse é o gênero textual chave nessa história. É aquele texto que a gente vai debater um tema por meio de argumentos, vamos redigir em terceira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural, a gente vai falar mais acerca disso, mas é importante que você entenda que para esses nossos concursos nós podemos ter isso aqui. Conforme a gente estava tratando lá, a gente pode ter questão discursiva. Questões discursivas, pessoal, são tipos de dissertação que, de uma forma geral, não vão envolver aquela estrutura de introdução e conclusão, né, que você já está acostumado com o desenvolvimento. A gente basicamente tem um desenvolvimento só da redação. São questões extremamente objetivas que versam sobre pontos centrais de uma lei ou pontos centrais de uma teoria, de um elemento doutrinário, ou ainda acerca também de jurisprudência. Então a banca pergunta para você, o que é isso? Você vai lá e coloca de uma forma bem objetiva, claro e fundamentado, mas a banca aqui não está interessada em termos estruturais, ela não quer introdução, conclusão, ela quer basicamente como se fosse só o desenvolvimento da redação. São realmente textos extremamente objetivos, em que a banca te dá elementos lá para você responder ou para você trazer de acordo com a lei, com a doutrina ou com a jurisprudência. Questão discursiva é muito cobrada juntamente a outras provas discursivas em um mesmo certame. Acontece muito. Bom, além da questão discursiva, o que nós temos como a gente acabou de ver ali? Para manter aquela mesma ordem que a gente estava vendo, na sequência, redação. Beleza, redação. Redação, texto dissertativo normal. Para que você entenda essa história aqui, as redações, em regra, contêm introdução. O edital coloca isso para você, que você tem de fazer uma redação, né? Em regra, vão envolver isso daqui, ó. A estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? A gente bota na cabeça que a questão discursiva, em regra, é como se fosse o desenvolvimento apenas. E a gente vai falar quantos parágrafos a gente vai fazer, vai depender muito, né? Quantas linhas por parágrafo a gente vai fazer, mas é só para que você tenha uma noção. E as redações, elas podem versar sobre temas tanto de atualidades quanto temas técnicos. Legal. Além desse cara aqui, nós temos também, como a gente já estava falando, o famosíssimo estudo de caso. A banca te dá uma situação hipotética que envolve ali as atribuições do seu cargo, do seu órgão, cobrando basicamente duas habilidades. Ela quer o conhecimento da lei, da doutrina, da jurisprudência, e ela quer que você pegue isso e aplique a uma situação concreta. A gente vai falar acerca disso daqui também. O estudo de caso, ele envolve um tipo de estrutura com introdução, que a gente chama de introdução resumo, eu chamo, né? E o desenvolvimento. E o desenvolvimento. O estudo de caso é muito comum em provas de área fiscal. E por último nós temos aqui as peças práticas. Peça prática existem diferentes tipos, nós temos aí os relatórios, nós temos as notas técnicas, nós temos os pareceres, né? E aí a peça prática ela tem uma forma específica de se redigir. Isso aí vai depender muito, né? Depende do tipo da peça.
Em regra, há um modelo para cada tipo. Beleza? Então eu posso ter um relatório, uma nota técnica, um parecer. Eu vou botar NT, você já sabe que é nota técnica, entre outros. Tranquilo? Basicamente o que a gente tem em concursos de área fiscal são esses caras que eu acabei de falar e a gente vai tratar acerca desses caras. Já passei para você uma noção do que a gente tem de ter. Em termos de peça prática, realmente vai depender. Eu vou tratar basicamente de 3 peças práticas aqui e vou te explicar acerca dessas peças práticas, né? TCU é muito comum a gente cobrar, por exemplo, um parecer. Isso acontece muito, no TCDF também, parecer. Então a gente vai ter, a gente vai tratar basicamente de 3 desses documentos mais técnicos, essas peças, né, mais técnicas, e a gente vai ver aqui o que é obrigatório nesses 3 tipos. Bacana, como eu te falei, o nosso curso ele é bem completo mesmo. Legal. Temos aí uma noção disso, mas agora a gente tem de ter uma noção aqui acerca do conteúdo do enunciado. O que cada enunciado vai conter. Pessoal, vamos fechar esse vídeo aqui agora. Assim que a gente voltar, a gente vai falar acerca do conteúdo do enunciado das provas discursivas. Tchau!